chegamos no tema de Nossa Senhora. Óbvio que, ao longo da formação, nós fomos falando a conta-gotas um pouquinho de Nossa Senhora. Então, vocês conhecem já Nossa Senhora um pouco mais do que conheciam antes, acredito eu. Mas a gente não está nem sequer tocando na ponta do iceberg. Porque existe uma disciplina no seminário que se chama Mariologia, né? Que são as questões teológicas que envolvem a Virgem Santíssima. E essa disciplina é longa, com uma carga horária enorme. Tem um padre conhecido meu que, quando ele fez o mestrado ou doutorado dele em Mariologia, ele tinha uma disciplina de 60 horas só sobre a Salve Rainha. Já pensou? Uma aula, 60 horas para o professor ensinar tudo o que está contido doutrinalmente, teologicamente, da tradição, em uma oração mariana. Então, não vai ser nessa 1h30, gente, que vocês vão sair daqui doutor em Mariologia, tá? Mas nós vamos falar aquilo que pode despertar em vocês um desejo, uma necessidade de conhecer mais. E dentre a literatura, que é possível de nós nos aprofundarmos mais nas questões marianas, existe um livro de Santo Afonso Maria de Ligório que se chama Glórias de Maria, que é muito bom. Então, é uma leitura espiritual bem importante para quem quer avançar no conhecimento de Nossa Senhora. Mas existem muitos outros livros. O de Santo Afonso, ele também tem uma leitura um pouco mais rebuscada, como é o caso de São Luís, Santa Teresa. Mas existem livros mais simples. Por exemplo, tem um livro do padre Jonas Abib, que se chama Maria, Mulher do Gênesis ao Apocalipse. É um livro muito mais simples, mas que também abarca informações muito importantes, certo? Existe um livro do padre Fulton Sheen, né, do bispo Fulton Sheen, que é O Maior Amor do Mundo, que é sobre Nossa Senhora também. E é lindo, é lindo. Uma das comparações mais bonitas que eu já vi sobre Nossa Senhora está nesse livro do venerável Fulton Sheen, tá? Então, vamos lá. Dentro da escala da criação, Deus fez uma hierarquia de coisas, tá? Então, ele começa... Não aqui nos animais, tem uma hierarquia mais baixa, que são os vegetais, e os seres completamente inanimados, que são os minerais. Tá? Tudo é criação de Deus. O homem pode transformar muita coisa, mas quem cria é sempre Deus. Então, quando um artista esculpe uma pedra, ele fala, é minha criação, mas o nome não está adequado. A criação pertence a Deus. O homem transforma. Quem pinta uma tela, pega uma tela, um pincel e uma tinta e faz uma obra linda. Mas ele não está criando nada, não tirou do nada. Né? Então, Deus tira do nada todas as coisas. Então, dentro dessa escala da criação, veio as coisas minerais, vieram os vegetais, e aí tem os animais. Os animais são todos os animais, menos os seres humanos, certo? Lógico que dentro dessa criação toda de animais, uns são mais espertinhos que os outros, né? Cachorrinho é espertinho, gato é espertinho, cavalo é espertinho. Eles conseguem fazer certas coisas, memorizam, podem ser treinados, não é assim? Então, eles têm um certo grau de inteligência. Mas não é a inteligência que transcende espiritualmente, tá? Então, o ser humano é diferenciado. Dentro da escala da criação. Nós estamos entre os animais completamente carnais e entre os anjos que são completamente espirituais. Então, nós somos um ser misto. Tá? E acima dos anjos temos a Santíssima Trindade. Aqui eu representei só com a figura de Jesus, mas é a Santíssima Trindade. Porque todas as representações da Santíssima Trindade são muito estranhas, né? A gente nunca sabe o quanto aquela representação é herética ou não é, porque a gente não sabe se pode representar Deus Pai como um velho. Jesus é a imagem de Deus Pai, então como que Deus é velho, Jesus é novo? Então fica uma coisa meio esquisita. Então eu representei na segunda pessoa, mas nós sabemos que acima da criação está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Então aqui, dentro da escala da criação, esse rapazinho aqui está representando todo mundo, e entre nós e os animais existe um abismo, e entre nós e os anjos existe um abismo. Entre os anjos e a Santíssima Trindade existe um abismo ainda maior. Então, a Santíssima Trindade está acima de tudo. Tá? Então, quando Deus cria o homem, nós temos um certo grau de privilégio sobre a criação material. Isso
estamos abaixo dos anjos. Os anjos são superiores a nós de maneira ontológica, tá? Ou seja, em si mesmo, eles são maiores em inteligência. Deu para entender? Não tem como comparar homem e anjo. Porém, existe uma situação na qual uma criatura apenas, sendo humana como nós, teve o privilégio de ser elevada acima dos anjos e ocupa nesse abismo entre os anjos e a Santíssima Trindade um local inexplicável de glória. Por isso, São Luís ousa chamar Nossa Senhora de maior milagre da ordem da natureza, da graça e da glória. Porque uma criatura que é ontologicamente menor do que os anjos está posta numa posição acima dos anjos, a ponto de ser chamada Rainha dos Anjos. Porque nós chamamos Nossa Senhora de Rainha dos Anjos. Então, se ela é Rainha dos Anjos, imagina de nós. Eu não sei se eu usei a expressão com vocês já durante a formação, porque eu acabo me confundindo numa aula ou na outra que eu dei. Mas se nós fôssemos comparar o que são os anjos e o que somos nós, a gente teria que falar assim: sobe o homem para a escala do anjo e tenta descer o homem para uma escala do quê? Para ter comparação. Para que a gente entenda bem a nossa pequenez. O que vocês acham? Que a gente se assemelharia ao quê? Se um anjo fosse um homem, nós seríamos o quê? Se eles são muito superiores a nós. Uma barata? Vocês acham que a gente seria uma barata? Não, é grande demais. É pior. O que a gente seria, então? Os santos falam que nós seríamos como vermes. Existe algo mais nojento que um verme, gente? Alguém já viu um verme? Terrível, né? Uma minhoquinha é nojenta, mas a minhoquinha ainda é limpinha. Um verme é bem pior. Então, você imagina o que é para um anjo da guarda zelar pela vida e santidade de um verme? É assim que os anjos da guarda nos cuidam. Eles são tão humildes que eles gastam o seu tempo, sua existência, cuidando de nós. Quando Deus criou os anjos, ele cria todos de uma vez só. Um ato criador. Cria todos os anjos. Então, não existe anjinho sendo formado no céu agora, nascendo anjo. Não. Quando Deus cria os anjos, ele cria miríades e miríades e miríades de anjos. Depois, quando ele cria o homem tem a sua totalidade, que vem da procriação. Então, os homens são criados aos poucos, enquanto os anjos são criados todos juntos. Então, vamos pensar da seguinte forma: quando o nosso anjo da guarda nos recebe como missão, ele já existia o tempo todo. Ele estava esperando a nossa existência para vir servir. E quando a gente morrer, o que esse anjo vai fazer? Ir lá buscar outro bebezinho para ser anjo da guarda? Não. O anjo da guarda nosso é só nosso. E ele não será de mais ninguém. Quando ele nos entregar lá no dia do juízo, se nós formos para o céu, Deus seja louvado, ele ficará muito feliz que cumpriu bem sua missão, nos ajudou bem. Se a gente for para o purgatório, ele também vai nos ajudar no purgatório. E se nós formos para o inferno, aí sim, cessa a ligação. Ele vai lá louvar a Deus pela eternidade e nós iremos ficar na ausência de Deus em toda a eternidade. Então, quando nós sabemos que Deus é tão cuidadoso para com essa criação, que pode ser comparado a um vermezinho perante um anjo, e manda um anjo grandiosíssimo cuidar de nós, a gente deveria ser muito grato e fazer uso desse anjo, vocês não acham? Então, de hoje em diante, quando vocês tiverem alguma dificuldade, peçam ao anjo da guarda para ajudar. Porque ele está do nosso lado, ele não sai do nosso lado. Dormindo, acordado, fazendo coisa errada, fazendo coisa certa, ele está sempre ao nosso lado. Ele só não faz mais porque anjo bom não arromba a vontade de ninguém. Quem tem a tendência de sair escancarando as portas, arrombando, são os anjos caídos. Os anjos bons esperam que nós peçamos. Porque Deus é assim. Jesus está à porta e bate. Jesus não mete o pé na porta e sai entrando. Tá? Então, esses anjos grandiosíssimos, quando a humanidade foi criada, Deus, sabendo de todas as coisas, mostra para esses anjos a encarnação do Verbo. E quando os anjos veem Deus se tornando homem, Lúcifer achava que Deus poderia, no máximo, ter se tornado um anjo, né? Mas homem jamais. Porque homens, para ele, são coisas miseráveis. Então, Deus se aniquilará
se fará homem e entrará no mundo pelo ventre de uma mulher. Lúcifer ergue lá a voz e grita: non servia, não servirei. Ele serviria o Deus onipotente na Santíssima Trindade. Deus, Deus. Mas Deus homem, nunca. Nunca vou servir Deus homem. Porém, ele sabe, né, com essa resposta de não servirei, o que ele faz? Arrasta 1/3 de anjos orgulhosos consigo, 1/3 dos anjos cai, 2/3 ficam os anjos bons, estão do nosso lado, para o combate ao nosso lado e ao lado de Deus. Tá? Então, nessa questão dos anjos terem caído, quando Nossa Senhora chega à plenitude dos tempos e Nossa Senhora vem ao mundo, né, para os anjos, né, caídos, isso é uma humilhação gigantesca. Por quê? Diante de Cristo, eles são obrigados a se dobrarem, porque é uma escravidão forçada. Agora, diante de Nossa Senhora, eles precisam ser muito humilhados. Mas lembre do Gênesis 3,15, que Deus fala para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nossa Senhora esmaga a soberba dos demônios, pisando-lhe a cabeça pelos méritos de Cristo e não pelos méritos dela. Depois eu já explico isso. Porque quando ela pisa no orgulho de Satanás, é quando ela é elevada acima deles na escala aqui de hierarquia. Ela é menor, mas ele é obrigado a obedecê-la, querendo ou não querendo. Então, durante os exorcismos, quando se fala o nome de Jesus, os demônios enlouquecem? Sim. Não sei se vocês sabem, mas durante o ritual do exorcismo é lido o Evangelho de São João, capítulo 1, que trata da encarnação do Verbo. E se é uma possessão verdadeira, nesse momento o demônio fica iradíssimo, porque foi ali que ele perdeu, na encarnação do Verbo. E aí o que acontece? Os anjos são obrigados, por querer de Deus, a serem, os anjos caídos, né, muito humilhados. Os outros anjos do céu todos se alegram em ser mandados pela rainha dos anjos. Agora, os demônios ficam enfurecidos. Então, no exorcismo, quando o padre fala o nome da Virgem Maria, aí sim, aí ele pega fogo mesmo. O terço, ele odeia, e odeia muito. O ofício da Imaculada, detesta. A ladainha de Nossa Senhora, ele pula. Por quê? Porque a humilhação dele se torna mais intensa. E ele é orgulhoso. Então, para ele ser pisado por essa criatura, entre aspas, menor do que ele, gente, ele é jogado no chão e realmente ela esmaga a soberba e o orgulho de Satanás. Com essa presença que é de criatura, mas não é uma criatura qualquer. É a criatura perfeitamente conforme aquilo que Deus esperava das criaturas quando ele criou Adão e Eva. Então, o pecado que vem ao mundo pelas mãos de uma mulher e passa para o homem e chega até nós, precisa para a salvação do mundo chegar, passar por uma mulher, depois chegar ao homem e chegar até nós. Porque o caminho que foi feito de ida precisa ser o caminho de volta. Então, Nossa Senhora é a nova Eva, Jesus é um novo Adão, e o pecado que veio por Eva e Adão, vem a salvação por Jesus, com a cooperação de Nossa Senhora. Eva cooperou pelo mal, e Maria vem cooperar para o bem. Precisa ser dessa forma. Então, dentro desses conhecimentos todos, a gente precisa entender que Deus, quando viu o pecado de Adão e Eva acontecer, ele não cruzou os braços e ficou esperando, assistindo a degradação da humanidade. Todo mundo se perdendo. Deus já traça o plano da salvação. Então, esse diálogo não, deixa eu ver, nem vou chegar lá. Esse diálogo de Satanás com Deus, né, que Deus fala que vai pôr inimizade entre ele e a mulher, aí a gente já se pergunta, quem é essa mulher? Lá no Gênesis já veio isso, porque Deus fala da mulher e depois cessa, né? Não fala mais disso. De repente vem o Apocalipse, e no capítulo 12 tem: surgiu um grande sinal no céu, uma mulher
revestida de sol, com a lua embaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E é mulher de novo. A mulher no Gênesis e a mulher no Apocalipse. Só que Nossa Senhora, ela não faz essa intervenção, vamos dizer assim, física, de uma maneira aleatória. Quando chega a plenitude dos tempos, nasce a Virgem Maria, normalmente do seu pai e da sua mãe, pré-fabricada, vamos dizer entre aspas, para que o Verbo se encarne. Então, Nossa Senhora não era uma mulher melhor do seu tempo. Não é como a gente pegar dentro dessa sala e tentar achar uma mulher mais virtuosa aqui e tentar dar um prêmio para ela. Não é isso. Ela foi criada para aquilo. É diferente. Então, se houvesse uma mulher melhor que a Virgem Maria, depois, Jesus viria depois. Se tivesse tido uma mulher melhor que a Virgem Maria antes, Jesus teria vindo antes. Não, mas foi no tempo de Deus, no tempo dela, porque ela foi preparada para isso. Mas você pergunta, então só no Novo Testamento que ela aparece, no Apocalipse e no Gênesis? Não, Nossa Senhora aparece na Bíblia inteira. Só que a gente precisa entender, a ler a Sagrada Escritura, para que no Antigo Testamento nós colhamos o Novo Testamento. Ler o Antigo Testamento é difícil, porque nós queremos entender aqueles contextos antigos. Mas não é só isso o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele vem prefigurando o Novo Testamento inteiro. Então, de uma existência da Virgem Maria, tem várias prefigurações no Antigo Testamento. De uma existência de Cristo no Novo Testamento, tem milhares de prefigurações no Antigo Testamento. Nós lemos o Antigo Testamento buscando colher o Novo Testamento. Se nós não lemos assim, o Antigo Testamento se torna uma chuva de castigo, uma chuva de guerra, uma chuva de morte, não é? Uma carnificina, maldição para lá, não é assim? Sacrifício para o outro lado. A gente não consegue entender como é, certo? Então, nós vamos começar a entender a Sagrada Escritura como uma prefiguração, né, do Antigo Testamento, uma prefiguração daquilo que vem para nós na plenitude dos tempos, na encarnação do Verbo, tá? Então, São Luís fala que a vista de Deus ela é menor do que um átomo, nós já falamos sobre isso, mas a gente não pode olhar ela assim, porque nós não estamos no trono de Deus. Ela é grandiosíssima perto de nós. Inclusive, como criação, ela é menor do que os anjos, porém, por graça e glória, ela foi elevada acima deles também. Tá? Deus não precisava dela, mas quis precisar, e uma vez utilizando, como Deus não pode mentir nem se enganar, continuará fazendo uso dela até o fim do mundo. Tá? Então, vamos lá. São Luís escreveu, leia um parágrafo aqui, o 13 e o 12. Podem ler enquanto eu tomo água. Aí São Luís já faz a explicação e já manda também a gente calar a boca no final, né? Não sabe explicar? Fica quieto que é melhor para você, né? Não vamos blasfemar. E olha a ousadia de São Luís, que ele a chama de Divina Maria. Maria é Deus? Não, não é. Ela é criatura de Deus. Mas por que ele a chama de Divina Maria? Porque a conformidade daquilo que Deus espera de santidade para cada um de nós, o próprio São Luís fala que é a divinização da alma humana. E ela atingiu um grau elevadíssimo dessa divinização. Ela foi a alma que mais correspondeu àquilo que Deus esperava. Então, portanto, esse termo não é errado. Inclusive, Pio XII fala que o tratado é isento de erro teológico, então não tem problema nenhum São Luís citar Nossa Senhora como Divina Maria, tá? Então vamos saber. No Cântico dos Cânticos, lá no capítulo 6, existe um versículo que diz: quem é essa que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua? Não é assim? O que esse versículo nos ensina e sobre quem ele está falando?
Hoje, a exegese católica nos ensina que esse versículo está falando de Nossa Senhora. Tanto é que a gente canta, né, aquela música, quem é essa que avança, não é? Muito linda a música, e não tem nada errado nela. Por quê? Nossa Senhora, ela pode ser chamada de terrível como exército em ordem de batalha? Claro que pode. Nós estamos muito habituados a tratar Nossa Senhora como a mãezinha da canção, né? Mãezinha do céu, eu não sei rezar, mãezinha é muito terna, mãezinha é muito carinhosa, mãezinha é muito amorosa, e ela é tudo isso mesmo. Só que a gente cresceu e a nossa visão de Nossa Senhora continuou infantilizada. Parece que ela é uma santinha, né? Uma santinha, igual Santa Terezinha, quando a gente fala, a gente não pensa que ela é pequenininha. Mas você imagina o tamanho de Santa Terezinha no céu, gente? Agora, você imagina o tamanho de Nossa Senhora no céu? Ela é um exército em ordem de batalha. E quando é que ela se torna um exército em ordem de batalha? Quando ela vê os filhos a ela confiados aos pés da cruz, travando as batalhas espirituais que nós citamos na aula passada, e ela vem como um exército em ordem de batalha para atropelar os inimigos da alma. Dentre os inimigos da alma está o demônio, e ela vem ferocíssima defender nós, seus filhos. Só não vem mais porque nós não chamamos assim como nós não chamamos os anjos para nos defenderem. Então, ela é conhecida dessa forma. Porém, toda a meiguice, todo o amor, toda a ternura, todo o carinho está nela para nos acolher como pecadores arrependidos. Então, ela é a soma daquilo que é mais terno e fofo com aquilo que é mais forte. Então, dentro da ladainha de Nossa Senhora, a gente às vezes chama ela de Torre de Marfim. Por que ela é Torre de Marfim? Torre já é uma espécie de forte, não é isso? Uma torre é um forte. A torre do castelo é o local mais difícil de acessar, não é assim? Então, ela não é só a torre do castelo, ela é a torre de marfim. O que é marfim? É aquele dente do elefante, não é? Ele é branco, branquíssimo, e forte, fortíssimo. Ou seja, ela é a mistura da pureza perfeita com a força perfeita. Não é lindo? Deus não dá ponto sem nós, gente. Quando a gente começa a estudar e vai vendo, vai puxando, fala, meu Deus do céu, como eu não pensei nisso antes. Mas quantas vezes nós chamamos Nossa Senhora de Torre de Marfim na ladainha e nem sequer imaginava por que chamávamos assim. Então, todos os títulos da Virgem Maria, a rosa mística, o espelho da justiça, a porta de ouro, porta do céu, estrela da manhã, tudo tem significado. Então, se vocês hoje falarem, para cada semana do ano, eu vou estudar um título de Nossa Senhora da Ladainha, vocês vão ficar estudando o ano inteiro, não vão? Isso é... Ah, não, gente, é um negócio ali que vai ventar em nós, que bom, eu achei que estava vindo uma tempestade. Eu fui vendo a carinha de gente assustada, eu falei, gente do céu. Não, é só o exaustor. Então, vamos lá. Eu sugiro que vocês façam isso. Procurem os significados de todos os nomes da Virgem Maria que tem na ladainha. E depois, quando tiverem estudado todos, peguem um ofício da Imaculada e peguem todos os títulos de Nossa Senhora que estão lá no ofício da Imaculada. Vocês vão estudar 3 anos, não acaba. Porque a gente acha que, se eu estudar muito, eu vou saber tudo. Vai nada. Vai estudar e não vai chegar nem perto, né, de conhecer ainda. Então, vamos lá. Como eu disse, ela é a mulher desde o Gênesis ao Apocalipse. A gente tem que falar de 6.000 anos de história, porque entre a criação e a plenitude dos tempos, que é a encarnação do Verbo, passaram-se aproximadamente 4.000 anos. E desde a encarnação do Verbo até agora, 2.000 e poucos anos. Então, a soma de tudo aí, né, aproximadamente 6.000 anos. Tá? Como eu falei, Maria aparece como pessoa no Novo Testamento. Porém, ela é mulher do Gênesis até o Apocalipse. Então, é por isso que a gente vai tratar de algumas pré-figurações da Virgem Santíssima, tá? Já falei disso aqui, olha que beleza, até eu adiantei. Muito bem, já falei. Só a comparação aqui, né? Por que no Gênesis a serpente era uma cobrinha e no Apocalipse ela vira um dragão? Enquanto a mulher era mulher no Gênesis e continua mulher no Apocalipse. Eu acho que aí alguém ganhou poder ao longo do tempo, né?
Ganhou. E quem deu esse poder a ele? Fomos nós. Nós damos poder que ele não tem, inclusive. Então, se nós começássemos a combater o demônio, uma alma em estado de graça, que comunga, que reza o rosário, né, que se confessa frequentemente, não é essa alma que foge do demônio, é o demônio que foge dela. O demônio não suporta uma alma em estado de graça. Deu para entender a situação? Então, vamos lá. No Antigo Testamento, uma das primeiras prefigurações da Virgem Maria é a sarça ardente. Por que a sarça ardente pode ser uma prefiguração? Também ela é chamada, às vezes, da prefiguração de Jesus Cristo, mas cabe bem nas duas, tá? Fica lá no livro de Êxodo, capítulo 3. Mas, quando aquela arvorezinha, que era um arbusto, tipo esse aqui, pegava fogo, ele se consumia muito rapidamente, virava cinza, virava pó, acabava. Mas Moisés estava passando e viu uma sarça que queimava, queimava, queimava e não se consumia. Não virava cinza, continuava queimando. Então ele ouve uma voz que diz: tira as sandálias dos pés, pois o solo onde pisas é solo santo. Tá? Então essa prefiguração diz respeito a Maria, porque o fogo do pecado que consumiu todos, inclusive eu e você, não a consumiu. Por isso ela é chamada de imaculada. E quando fala do solo, o solo sagrado é o solo que germinou Jesus Cristo. Então, essa é a primeira prefiguração. Aí tem outras, muitas. Já viram a prefiguração da Arca da Aliança? Já viram? Então, muito bonito, né, a gente ouvir sobre a Arca da Aliança, porque os protestantes, eles têm uma fixação na Arca da Aliança física. Não sei se vocês já viram alguns vídeos na internet que aparece, eles fazem umas simulações da Arca da Aliança bem parecida com isso daqui, e entra nos cultos carregando a Arca da Aliança. Isso é uma judaização do protestantismo, tá? Que já estão errados por heresias em outros casos, mas daí quando eles abraçam a crença judaizante, aí eles erram mais feio ainda. Por que os católicos não têm essa fixação na Arca da Aliança se era um objeto tão importante? Por que nós não ligamos mais para isso? Porque a Arca da Aliança era um objeto físico, divino, óbvio, feito a mando de Deus. Era feito de madeira incorruptível, coberto de ouro, revestido de ouro, do melhor ouro, guardado por 2 anjos, tinha 2 querubins lá em cima, né, representados, e dentro da Arca da Aliança foi posto um pouquinho do maná que chovia no deserto, a vara de Arão e as tábuas dos 10 mandamentos, ficava dentro. E essa arca ficava no Santo dos Santos, ninguém ficava tendo acesso à arca. Quando essa arca visitou o rei Davi, Davi dançou na frente da arca e disse uma frase muito parecida com aquela que Santa Isabel disse a Nossa Senhora: de onde me vem a honra de ser visitado pela arca do meu Senhor? Davi proferiu essas palavras. Só que Isabel proferiu: de onde me vem a honra de ser visitada pela mãe do meu Senhor. Nós não precisamos achar a arca da aliança que pode estar enterrada em qualquer escombro por aí, lá da Terra Santa. Ou que tenha, é a Virgem Maria, a nossa arca da aliança. Ela é a nova arca da aliança. Ela é feita da madeira incorruptível, porque o pecado não a corrompeu, recoberta do ouro de todas as virtudes, e dentro dela está contido o novo mandamento, que é Jesus Cristo, o sacerdote eterno, que é Jesus Cristo, representado na vara, os 10 mandamentos representados na tábua da lei, e o maná do deserto, que é Jesus Cristo, que é o pão que desce do céu para nós. Assim como o maná chovia para o povo com fome no deserto, Jesus vem na Eucaristia para nós. Então ele é o sacerdote, o pão da vida e a plenitude do mandamento. E foi Nossa Senhora que conteve tudo isso. Então, ela é a nossa Arca da Aliança. Não precisa achar a Arca da Aliança por aí, não, tá? Então, vamos lá. Lembra que eu falei do relógio andando atrasado? Que eu falei que ia falar de uma prefiguração, né? Não sei se vocês lembram dessa passagem da Bíblia, porque ela não é tão falada assim, mas dentro do ofício da Imaculada, quando nós cantamos, a penúltima estrofe fala dele. A gente fala assim: Deus vos salve, relógio, que andando atrasado, serviu de sinal ao verbo encarnado. Nessa hora, todo mundo ajoelha. Quando fala do relógio, é o único momento do ofício da Imaculada que as pessoas ajoelham.
Eu achei até engraçado que uma vez o padre Gabriel Vilaverde falando que quando ele era criança, ele falava, ué, mas por que a gente se ajoelha para o relógio? Que bendito relógio que é esse? Então, esse relógio que andando atrasado serviu de sinal ao verbo encarnado. Para que o homem suba, assuma as alturas, desce Deus do céu para as criaturas. Essa é a frase do ofício. Então, esse relógio é prefiguração da Virgem Maria, por quê? No livro de Isaías, capítulo 38, Ezequias estava doente, estava prestes a morrer. O profeta teve uma visão de que ele teria sua vida prolongada. Ele rezou a Deus, pediu esse prolongamento da vida, e ele recebeu a graça. E quando o profeta foi dar a notícia a ele, o que Ezequias fez? Quis um sinal, igual a gente, né? Igualzinho nós. Falou, será mesmo? Eu pedi, mas agora a gente tem que ver para crer, né? Então ele pede um sinal para que se confirmasse aquela profecia. Lembra que eu disse que por amor a Deus, por amor a um servo fiel, Deus para o universo? Se ele quiser, ele para, tá? Isso aqui era um relógio do sol da época. E aí marcava-se o horário pela sombra do sol. Se o sol retrocedesse, o relógio podia voltar. Se o sol não retrocedesse, o relógio não podia voltar. É uma coisa grandiosíssima, só pode ser milagre mesmo. O relógio de sol retrocedeu 10 graus como um sinal para Ezequias. E por que que isso é uma prefiguração da Virgem Maria? Por quê? Porque o sol da igreja é quem? Jesus Cristo. Para que o relógio voltasse, quem é que tinha que retroceder? O sol. O nosso sol é Jesus. Quando ele se encarna feito homem, ele se aniquila, ele retrocede, ele se diminui, ele se esvai para vir até nós. Por isso essa é a prefiguração. É através do relógio a Virgem Maria que Cristo retorna e vem até os homens. Deu para entender mais ou menos? Não é bonito demais? Essa história é muito bonita. Aí começam a ter as prefigurações femininas. Tem outras prefigurações de objetos. Dentro do ofício vocês vão ver. Como que é? Deus vos salve, velo de Gedeão, íris do céu clara, sarça da visão, florescente vara. Tem um monte de outra prefiguração em forma de objetos, tá? Agora, eu vou falar de algumas prefigurações em mulheres, porque senão a gente não termina até no horário, tá bem? Então, uma das prefigurações, Abigail. Abigail está lá no livro de Samuel, capítulo 25, e o seu marido era um homem não muito bom, ele ia ser castigado. E aí ela vai ao rei e pede para que o rei derrame sobre ela o castigo do marido, né, pedindo clemência ao marido. E o Deus concede, Deus não, né? O rei concede essa graça a Abigail, de que o marido não sofreria o castigo e que recairia sobre ela. A Virgem Maria é a prefiguração, porque é o pecado que afligia a humanidade toda, menos ela, né, caiu sobre ela na forma de sofrimento, como mãe de Jesus Cristo, certo? Vamos lá. A Judite. Judite está no livro de Judite, um livro só dela, né? Então, como que acontece dela ser prefiguração da Virgem Maria? Ela era uma viúva. Depois da viuvez, ela era uma mulher muito linda, muito bem arrumada, só que depois da viuvez ela passou a se vestir de luto, sempre de luto. Então, todas aquelas joias, roupas bonitas, ela esqueceu, passou a se vestir de viúva mesmo, mas ela continuava muito piedosa, rezava sempre, colocava, né, abria a janela, virava lá para o ladinho que ela tinha que rezar, cobria-se de cinzas ao rezar, e de repente, numa determinada situação que aquele povo estava passando, eles seriam invadidos pelo exército de Holofernes. Cadê? Coloquei o nome de Holofernes? Não, em algum lugar. Ah, está aqui embaixo, Holofernes. Esse general chamado Holofernes, ele pertencia ao reino assírio. E eles eram em grande número e iam destruir aquele povo. Então Judite se retira em oração, reza a Deus e tem uma inspiração de fazer o quê? Vestir-se como rainha novamente, bem bonita, arrumada, todas as suas joias que estavam guardadas, de ir até aquele acampamento inimigo e entrar na tenda do general. Olha o risco que ela se submeteu. E estando lá, ela consegue embebedar Holofernes e com a espada dele próprio, ela decepa a cabeça de Holofernes, mesmo não tendo força para sequer segurar a espada, porque ela era fraca e a espada era muito pesada, mas ela consegue, embebeda e
decepa a cabeça de Holofernes. É a prefiguração da Virgem Maria, por quê? Ela faz um sacrifício em benefício do gênero humano. Ali, Judite fazia em função do seu povo. Nossa Senhora faz em função de todos nós. Quando o anjo anuncia Maria e ela aceita ser mãe de Jesus, ela já teve uma iluminação prévia do que viria depois, porque esse sim precisava ser consciente. Nossa Senhora não era completamente ignorante do que viria, as dificuldades que viriam. Os livros que falam de Nossa Senhora, né, com visões místicas, como é o caso da mística Cidade de Deus, falam que no momento da anunciação, ela vê a crucificação. E quando ela sai do êxtase e responde, ela responde sabendo do que ela passaria. E esse sacrifício é dado com amor, em benefício dela própria? Também, porque ela também foi redimida pelo mérito de Cristo. Mas ela não quer só para ela quer para todos. E ela podia ter dito não? Tinha, ela tinha completa liberdade, assim como eu e você temos também. Esther, lá no livro de Esther, ela era a rainha e ela consegue do rei, né? O rei não sabia que ela era do povo judeu, então ela casa, mas não avisa que é daquele povo, só que num determinado momento, por intrigas internas, o rei decide castigar todo o povo, aí ela precisou se manifestar. Ela precisou ir ao rei pedir clemência para o seu povo e mostrar sua verdadeira face. Quando mostrou sua verdadeira face, o rei poderia ter castigado ela junto com o povo. Mas, ao invés disso, o que ele faz por amor a Esther, cancela o decreto de condenação do povo, por amor a ela. E assim Deus faz com a Virgem Maria. A Virgem Maria ela é chamada de nossa advogada, não é? Ela não age exatamente como nossa advogada, com uma semelhança impressionante com a que Esther fez? Sim. Então, Esther já é uma prefiguração da Virgem Maria. E a mais bonitinha e a mais longa, Betsabeia. As outras são mais conhecidas, né? Betsabeia era quem na fila do pão? Vocês lembram? Ela era a esposa de Urias. Quem foi Urias? Também não sabe. Mas o que aconteceu? Betsabeia entra na história por causa de Davi. Davi era o rei. E um dia ele estava lá sem fazer nada, como dizia minha mãe, cabeça parada, oficina do capeta, né? Ele vê Betsabeia se banhar na fonte, vamos dizer assim, encantou com as belezas de Betsabeia, chama os seus subordinados e fala, traz aquela mulher para mim. Ele sabia quem ela era, porque Urias era seu amigo. Mesmo assim, ele dorme com ela e ela engravida. E lasqueira, Urias era general daquele grupo lá de soldados, ele estava fora. Betsabeia, grávida, seria morta, porque era flagrante adultério, o marido dela não estava lá. E aí Davi teve uma brilhante ideia. Tragamos Urias para o acampamento aqui, traz de volta, porque daí ele dorme com a mulher, e aí depois nasce de 7 meses, né? Antigamente era mais fácil fazer essas coisas, agora fica difícil com o ultrassom, com o advento do ultrassom, esses migué não estão caindo mais, né? Agora, vem Urias, só que naquela noite Deus é bom, né? Deus tira bem de todo mal. Ele não conseguiu dormir com a Betsabeia. Teve uma encrenca, ele não dormiu, e aí a ideia do Davi não deu certo. Então o que Davi faz? Manda Urias para uma frente de batalha, a qual ele saberia que nunca Urias viria embora vivo. Ele manda Urias para a morte, ele não mata com a própria mão, mas ele manda para a frente de batalha. E Urias morre. Aí ele já casa com a viúva, deu tudo certo. Daí nasceu de 6 meses, né? Que daí era o filho de Davi mesmo. Mas olha o homem, segundo o coração de Deus, porque a Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu um pecado de adultério e ele cometeu um pecado de assassinato. O homem segundo o coração de Deus. Não é à toa que a Bíblia fala que o justo peca 7 vezes por dia, né? Era um pecado gravíssimo. Só que aí a gestação se deu, o bebê nasce e esse bebê morre. E Davi entende que a morte do bebê era um castigo, era uma lição para ele. Então ele se arrepende profundamente dos pecados dele e compõe o Salmo 51. Então, se a gente tivesse o hábito de ler o Salmo 51, isso muito nos ajudaria na contrição dos nossos pecados. Porque uma das partes do Salmo diz, meu pecado está sempre diante de mim, criai em mim um coração que seja puro, um coração quebrantado e arrependido, não desprezarás, ó Deus.
Quando Deus perdoa Davi e nos perdoa também pela confissão sacramental, o perdão está atrelado ao arrependimento. Sim ou não? Sim. Quando nós nos arrependemos do pecado, e não precisa ser aquele arrependimento, Deus é tão misericordioso, gente, que não precisa ser um arrependimento igual de Urias, a ponto de rasgar as vestes. Se a gente tem consciência do que aquilo que fizemos é errado, e já nos colocamos à disposição da confissão, Deus entende que nós temos um arrependimento incipiente, que se confirma num propósito de não mais voltar a pecar. Podemos pecar por malícia, por fraqueza? Sim, mas por malícia não. Como que é um pecado de malícia? Eu confessar o pecado sabendo que eu vou cometer ele amanhã de novo, sem o propósito de emenda. Isso invalida a confissão. Tá? Então o que acontece? Nós temos que aprender com Davi, que nós nos colocamos diante de Deus humilhados, arrependidos dos nossos pecados. E uma vez perdoados, temos o propósito de não fazer mais as coisas erradas. Tá? E assim Davi fez, certo? Depois, com o passar do tempo, vamos ver como Deus é misericordioso, nasce Salomão, aquele rei sábio. Nasce de quem? De Betsabeia. Davi tinha outras mulheres, mas Salomão é filho de Betsabeia. Quando Davi morre, Salomão só tinha 9 anos. Mas os outros irmãos não podiam ser rei no lugar de Salomão, porque era tanta encrenca na família de Davi. Teve irmão que estuprou a irmã, teve um filho que quis matar o próprio pai. Então, Salomão seria rei. Só que ele só tinha 9 anos. E aí? Os outros reis reinavam ao lado da esposa. E Salomão não tinha uma esposa, mas ele tinha uma mãe. Então, Salomão foi um rei tão bom, que reinou ao lado da mãe, que depois do reinado de Salomão, os 14 reis subsequentes, até vir Jesus, não reinaram mais com as esposas, reinaram com as mães. E foram 14 gerações até chegar Jesus, que reinou ao lado de quem? Da mãe. Que trono que Jesus sentou? Foi o trono do rei daquele povo? Ele é descendente de Davi, a gente chama ele de estirpe de Davi. Ele é leão da tribo de Judá, estirpe de Davi. Quando ele passa e o cego pede a cura, ele fala, Jesus, filho de Davi. Mas Jesus não reina como rei do povo. Né? Ele vem humilde, ele vem simples, ele reina ao lado da mãe, e ele reina no madeiro da cruz. Certo? Então vamos lá, deu para entender? Prefiguração da Virgem Maria. A rainha mãe, que reina ao lado do seu filho, só que o reino de Jesus não é desse mundo, ela continua reinando ao lado do filho até hoje. A gente diz que Jesus está à direita do Pai. E quem está à direita do Filho? Ela. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Não é assim que nós cantamos o Salmo em algumas missas marianas? Também é prefiguração da Virgem Maria, o Salmo 44. É o Salmo 44 mesmo? É, não esqueci. Muito bem. Novo Testamento. Chegou a plenitude dos tempos, Maria vai vir ao mundo. Maria vem ao mundo de relação sexual, tá? Ela concebe Jesus virginalmente, mas ela é concebida normal como qualquer criança, tá certo? Então, o que São Luís fala sobre a chegada de Maria? Leiam aqui o parágrafo 3, por favor. Eita, não, pode parar um pouquinho, pode parar. São Luís faz afirmações aqui bem ousadas, mais uma vez. Ele diz que para que a gente entenda a oração da Virgem Maria, nós vamos olhar para o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento não fala da Virgem Maria nem com tanta ênfase e nem com tantos detalhes. É mais fácil a gente ter mais informações nas pré-figurações do que no Novo Testamento. Quando Maria era jovenzinha, criança, ela rezava para que Deus a humilhasse, empobrecesse e ocultasse. Então, aprove ao Espírito Santo, devido à ignorância da igreja nascente, fazer exatamente o que ela pedia, não que lhe faltasse
virtudes, não que lhe faltassem dons, não que lhe faltassem glórias. Porém, aquele povo não teria condições de dar a Nossa Senhora o culto devido, porque eles achariam que Nossa Senhora era Deus, mas ela não é. Então, na igreja nascente, poucas informações. Mas lá no século I, aquela oração que eu rezei hoje, antes da primeira aula, era rezada, ela já estava lá escrita nos documentos do primeiro século, dizendo: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Eles não tinham ideia das glórias de Maria, mas eles já tinham o culto a Maria, já rezavam e pediam a intercessão dela, e já a chamavam de Maria, Mãe de Deus. Então, ninguém fica achando que a história de Maria ser Mãe de Deus é coisa da modernidade, não. Na igreja nascente já era assim. Depois os anos foram passando, os místicos foram tendo visões, os concílios ecumênicos foram... concílio ecumênico não, os concílios da igreja foram acontecendo, concílio ecumênico é só o concílio Vaticano II. Então, os concílios da igreja foram acontecendo, o conhecimento da Virgem Maria foi ganhando corpo, foi aumentando, vieram grandes santos que sabiam muito de Nossa Senhora, São Bernardo de Claraval, São Luís Maria Grião de Montfort, São João Eudes, entre tantos e tantos outros. E aí nós conseguimos hoje olhar para todas essas informações e atribuir a Maria um culto devido a ela, e que não é um culto de adoração. Tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Nós não adoramos Maria e não adianta nenhum protestante vir aqui e falar que nós adoramos, porque nós não adoramos. Nós a veneramos e nós a amamos. E aí ele vai perguntar, mas vocês rezam para ela, vocês erguem a mão, canta, se ajoelha, então vocês adoram. E nós vamos dizer, não, porque isso não é adoração. O conceito de adoração protestante é diferente do conceito de adoração católico. Por isso que não entra na cabeça deles as orações e o culto a Maria que nós fazemos. O que é adoração para nós católicos? Como que um católico adora a Deus? Em que momento nós adoramos de maneira máxima, o culto máximo de adoração que se dá a Deus? Na Santa Eucaristia da missa. Quando o sacrifício acontece. A única religião sacrificial que ainda acontece no mundo é o catolicismo, em que o sacrifício se repete em todos os cultos, em todas as missas. O judaísmo antes era sacrificial, mas depois da destruição do templo não é mais. O protestantismo não é sacrificial, não existe sacrifício em culto protestante. Eles fazem uma memória da Santa Ceia, não faz sacrifício nenhum. Então, não, o muçulmano, né, a religião de Maomé, não é sacrificial. Eles estudam o Alcorão, estudam, chegam a decorar o Alcorão, mas não tem sacrifício nenhum. Então, para eles entenderem a adoração dos católicos, eles nos chamam de hereges o tempo todo, de idólatras o tempo todo. Mas isso não é verdade, porque o culto de adoração nosso é o sacrifício. Então, quando nós nos ajoelhamos diante de uma imagem de Nossa Senhora, rezamos o nosso terço, cantamos uma canção da Virgem Maria, nós não estamos dando a ela um ato de adoração. Nós estamos dando a ela um ato de louvor, de amor, de veneração. Enquanto nós não explicarmos aos protestantes essa diferença, eles vão continuar falando que a gente adora Nossa Senhora. Porque para eles adorar é ir no culto, estudar a Bíblia, cantar os louvores, não é assim? E fazer as orações. Então, do que eles pensam de adoração, de fato, é parecido o que a gente faz. Deu para entender? Então, nós precisamos ter esse conhecimento para que quando alguém nos questione sobre isso, a gente possa explicar com toda a caridade e amor essa diferença. Porque essa idolatria da qual nós somos acusados, a gente vem sendo acusado há séculos, porque ninguém sabe responder corretamente. E é infinito, é muito normal de acontecer, de alguns católicos, quando são acusados disso, né? Eles falam, nossa, é verdade, a gente faz isso mesmo. Tudo que eles falam, eu falo, né, mas a gente ajoelha, mas a gente reza, a gente canta, a gente ergue as mãos para Nossa Senhora. Acho que é adoração mesmo. Mas não é, por falta de informação. Tá? Então, levem isso consigo e vai acontecer de vocês poderem ensinar os nossos irmãos protestantes. Não precisa brigar com ninguém, é ensinar com amor. Tá? Então, vamos lá. A ela nós damos a hiperdulia, ou seja,
latria a Deus, hiperdulia a Virgem Maria, dulia aos demais santos. Ou seja, Nossa Senhora merece um amor e veneração maiores, tá? Do que todos os outros santos e anjos. Vamos lá. Maria no Novo Testamento. João Evangelista morou com Nossa Senhora. Então, ali, você acha que morando dentro da mesma casa, né? Que hoje a casa de Maria fica em Éfeso, né, na Turquia. Então, e ela não é cuidada por católicos. A casa de Maria é cuidada pelos muçulmanos. Por quê que ela é cuidada pelos muçulmanos? Porque os muçulmanos respeitam Nossa Senhora. Nossa Senhora é citada no Alcorão várias e várias vezes. E eles creem na concepção imaculada da Virgem Maria, eles creem que ela é imaculada, e eles sabem que ela é mãe do profeta Jesus, que eles também respeitam, mas eles não acreditam ser Deus. Tá? Então, eles respeitam Nossa Senhora, então, para eles cuidar da casa da Virgem Maria lá em Éfeso, não é afronta nenhuma, eles cuidam com todo amor da casa de Nossa Senhora. Tá? Eles são errados, o islamismo é uma heresia, mas eles respeitam a Virgem Maria. Tá? Então, vamos lá. Então, João morou lá naquela casa com Nossa Senhora, ali ele conversou, ali ele dormiu, acordou, fez refeições com a Virgem Maria. Mas é engraçado que o Evangelho de São Lucas fala de Nossa Senhora 90 vezes. Das 152 citações da Virgem Maria, 90 são de São Lucas. As outras que restam estão divididas nos outros 3 evangelhos. Não devia ser João a falar mais da Virgem Maria? Já que ele conversou, comeu, dormiu, morou. Por que é Lucas que fala mais e não São João? Vocês imaginem o quanto Nossa Senhora deve ter pedido a João para não falar dela, que quem merecia toda a glória era Jesus? Tanto é que o Evangelho de São João ele é distinto de todos os outros. É aquele que vai mais no âmago da questão das glórias de Jesus Cristo. A descrição do capítulo 1 do Evangelho de São João, da encarnação do Verbo, é tão profunda que se a gente ficar meditando só no capítulo 1 de São João, a gente tem material para meditar um ano inteiro. Que ele fala, né, que o Verbo se fez carne, habitou, né, era a luz do mundo, o mundo não dava conta da luz, o mundo rejeitou a luz. Ele vai falando sobre várias e várias coisas, é muito bonito, muito profundo. Mas João, ele deu toda a ênfase dele, grossamente, a Jesus Cristo. Os outros fizeram relatos mais generalizados. E São Lucas tem um relato muito específico. Mas Lucas, ele não foi apóstolo de Jesus Cristo. Lucas era apóstolo de Paulo. Paulo não viu Jesus, né, não conviveu com Jesus vivo. Paulo foi ter acesso a Jesus depois que Jesus ressuscitou e foi ao céu. E depois da ascensão de Jesus ao céu. Tá? Aí Paulo, pregando entre os gentios, Lucas se fez discípulo de Paulo. E Lucas, que era médico, escultor, artista, inteligente, ele deve ter feito uma entrevista com alguém. Quem foi essa pessoa? A Virgem Maria. Por quê? Somente no Evangelho de São Lucas tem as palavras da anunciação do anjo. Maria estava sozinha na anunciação do anjo, só ela sabia as palavras. Maria estava sozinha com Isabel, quando teve a visita de Maria Santa Isabel. As palavras do Magnífica, que foi o que Nossa Senhora cantou, quem saberia se não fosse Isabel? E na época que São Lucas escreveu, Isabel já não estava mais viva. Isabel morreu quando São João Batista era ainda criança. Então, quem é que pôde dizer essas palavras a São Lucas? A própria Virgem Maria. Por isso, ele fala tanto dela. Foi numa conversa, ela contou as coisas, ele redigiu. Certo? Então, Maria fala 7 vezes na Bíblia. Então, aparecem frases dela apenas 7. Ou seja, a gente já pode chamar ela de Rainha do Silêncio, que a gente chama mesmo, né? Nada parecido com nenhuma mulher que esteja sentada aqui, tenho certeza. Vamos lá. Ela diz, como se fará isso se não conheço o homem? Ela fala isso ao anjo. Recebe a anunciação, ela se espanta e responde, como se fará isso? O anjo responde, dizendo que o poder do Altíssimo lhe cobrirá e o ente que nascer do seu ventre será chamado Filho do Altíssimo. Então ela responde, simples assim, eis aqui a escrava do Senhor ou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Morreu o assunto. E aí ela começa a missão dela, verdadeiramente. Tá? Depois, tendo aceitado ser mãe de Jesus, ela vai apressadamente visitar sua prima Isabel, a qual
ela recebeu a notícia da gravidez pelo próprio anjo. Aí ela corre, sobe lá os 150 quilômetros de montanha para ir cuidar da Isabel como se fosse uma escrava, servir de fato. Ela que estava com o rei na barriga de maneira literal, podia ter posto os pés para cima e ficar relaxando em casa, mas ela foi lá servir a prima. Quando a porta da prima se abre e vê a Virgem Maria, que ainda não tinha barriga, tinha acabado de acontecer a encarnação no verbo da Virgem Maria, ou do verbo no ventre da Virgem, a prima exclama: de onde me vem a honra de ser visitada pela mãe do meu Senhor? E Maria pega aquele elogio da prima e transforma numa oração, que é a oração do Magnífica, na qual ela tira dela todo o mérito e põe tudo nas mãos de Deus. A minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Por quê? Olhou para a humildade da sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. E depois ela faz um resumo do Antigo Testamento inteiro. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações soberbos, aí foi indo. Só que essa introdução do Cântico do Magnífica é uma glorificação de Deus pelo mistério da encarnação que estava acontecendo no ventre dela, que ela sabia que não era mérito dela, era tudo obra do Altíssimo. Ele olhou para a minha humildade, realizou em mim maravilhas. O que está acontecendo aqui não é porque eu sou eu, mas porque Ele é Deus. E assim ela tem que nos ensinar todos os dias da nossa vida. Porque quando a gente recebe um elogio, a gente se ensoberbece, se envaidece, não é? Quando a gente tem um dom especial, a gente se ensoberbece, se envaidece. E Nossa Senhora nos ensina a atribuir tudo de bom a Deus, tá? Para que a gente nunca possa ser vaidoso. Quem atribui tudo a Deus não vai ter motivo de vaidade, né? Depois ela fala com Jesus, quando eles encontram Jesus lá no templo pregando para os doutores da lei, depois de 3 dias de sumido. Então ela fala: ei, Jesus, que fizeste, né, para mim e o seu pai aqui, a gente aflito, você estava aí o tempo todo, né? E Jesus responde muito naturalmente que ele devia ocupar-se das coisas do pai, né? Depois ela fala nas bodas de Caná, quando ela apresenta a Jesus a dificuldade daquele povo que não tinha mais vinho, daquele casal. Jesus responde a ela que não era a hora dele. E ela só complementa a frase, olhando para os empregados e dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o testamento da Virgem Maria para nós. Aos pés da cruz, gente, se conta a história toda, a gente não sabe o que Maria falou aos pés da cruz. Ela ficou quieta o tempo inteiro. Não tem palavra de Nossa Senhora lá. Então, o testamento que Nossa Senhora quer deixar para mim, para você e para toda a humanidade, está na última frase das bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. O milagre acontece quando vocês fizerem tudo o que o meu filho mandar. Quando vocês obedecerem os mandamentos, pegarem sua cruz e o seguir, vender tudo que tem para tomar parte no reino de Deus. É assim que vocês vão conseguir todas as coisas. Então, vamos lá. Ela, rainha do silêncio, como eu falei, né, guardava tudo em seu coração. E com Nossa Senhora, a gente precisa aprender a ter uma boca mais limpinha. Tiro por experiência própria. Eu era a boca do palavrão. E eu achava o máximo falar palavrão. Eu falava muito palavrão. Falava em casa, falava no serviço, eu não estava nem aí, né? O professor universitário, ele tem essa liberdade às vezes, né? Mas não é certo. Porque de uma boca que vomita as piores coisas do inferno, não podem sair louvores agradáveis a Deus. Entendam, falar palavrão é pecado? Sim. Nós devemos nos arrepender e ir removendo isso da nossa vida. Um forte propósito de não falar mais palavrão. E lógico, às vezes vai um escapulinho da nossa boca, né? Mas que seja por fraqueza e não seja porque gostamos de falar dessa forma. Um filho de Nossa Senhora, gente, que fala palavrão, é um filho bem mal educado, né? Sinal que Nossa Senhora não está conseguindo levar ali na rédea curta, não. Porque tem filho que a gente educa, mas mesmo assim eles descambam, né? Então, Nossa Senhora quer nos educar. Mas um filho que sai aí se comportando dessa forma não é um filho que está obediente à rainha do silêncio, que é a nossa mãe. Tá certo? Então, vamos lá. Não temas receber Maria. Quem ouviu essa frase aqui? Quem foi? José. Ele sonhou, porque ele queria abandonar Maria em segredo, mas o anjo aparece a ele em sonho e diz: não temas receber Maria. Então,
se Jesus quis se encarnar no ventre da Virgem Maria, São José, apesar de tudo, cuidou da Sagrada Família, cuidou da Virgem Maria. São João, evangelista, recebe Maria aos pés da cruz e leva consigo, né? Mulher, eis aí o seu filho, filho, eis aí sua mãe. João é a prefiguração de toda a humanidade, então somos nós prefigurados em João. Ele pega Maria e leva para casa consigo e cuida dela até o fim. Então, quem somos eu e você para não querermos receber Maria? Nós temos medo de receber Maria, será? Muita coisa vai ter que mudar da nossa vida quando nós recebermos Maria? Vai. Mas qual é a boa notícia dessas mudanças que vão acontecer quando nós, de fato, recebermos Maria no nosso coração? Que isso não depende só das nossas forças. Porque se dependesse de nós, podia parar o sistema agora mesmo, que não ia dar certo. A gente tem o intuito, a vontade, o propósito, e Deus vai dando graças, dobro de graças, triplo de graças, operando maravilhas de graças naquelas pessoas que querem fazer o que é certo. Então não depende de nós, depende também da minha vontade, óbvio, como em primeiro lugar, mas depois vem a graça de Deus atuando. Então não precisa ter medo de dar-se a Maria. Ah, eu não sou digno, não é mesmo. Ah, eu não estou pronto, realmente, não está. Mas eu também não era digna, eu também não estava. A Liduína não estava pronta e não era digna. Todas as meninas que estavam ali trabalhando atrás também não era. Aquele milhares de povo lá de Arapongas que já se consagraram também não eram. Os 800 lá da catedral também não são dignos, não estão preparados. Quem começou, São Luís Maria Grião de Montfort, também não estava digno, não estava preparado. Mas, quando a gente confia que Deus pode fazer, a gente se dá sem medo. E que venha o que vier. Eu posso afirmar para vocês, se vocês forem um pouquinho obedientes, São Luís afirma que nós receberemos a graça de ser imunes a heresias. Se a gente ganhar só isso, já está bom tamanho para nós. O dom da gente ouvir as coisas e a gente conseguir filtrar automaticamente o que está certo e o que está errado. Já pensou? A gente ter a garantia de que nós estamos... Lógico, qualquer pessoa, tá, gente? Qualquer batizado já é acompanhado pela Virgem Maria. Só que quando nós queremos essa companhia, nós damos liberdade para que ela opere em nós. Uma pessoa que não tem a devoção, Nossa Senhora está lá, ela querendo ou não, mas ela não tem liberdade de agir. Então, quando nós nos consagramos a Jesus pelas mãos de Maria, a gente dá liberdade para que ela faça o que ela quiser, nesse caminho de nos levar a Jesus Cristo. Porque nós não vamos parar nela, nós vamos para Jesus, tá? Então vamos lá, vamos levar a Nossa Senhora para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso coração. E disso aqui, gente, só vai sair coisa boa, tá? Talvez as provações aumentem, talvez as dificuldades aumentem, talvez essa batalha espiritual não seja fácil, talvez o nosso apego às coisas do mundo, o apego à nossa vontade própria, seja muito difícil de combater. Mas confiemos que pouco a pouco Nossa Senhora vai nos moldar. Não percam a paciência consigo mesmo. O pior defeito nosso é que a gente perde a paciência com a gente. Fala, eu não tenho mais jeito. Não, nossa, de novo eu estou aqui na fila do padre para confessar a mesma nhaca que eu fiz mês passado. E aí começa a dar vergonha na gente. Você já quer até mudar de paróquia para confessar, porque para ver se o outro padre vai ser novidade o que você está contando, porque para aquele que você confessa sempre, é sempre a mesma ladainha, sempre a mesma ladainha. Mas notem que se você repete, e isso começa a te dar vergonha, isso vai te dando uma força de reverter. Então a gente não pode perder a paciência. Deus não perdeu a paciência com São Francisco. Deus não perdeu a paciência com Santo Agostinho. Ele não vai perder a paciência conosco. A paciência de Deus é infinita. E paciência e tolerância são coisas diferentes, tá? Às vezes Deus não tolera certas coisas, mas a paciência de Deus é infinita, tá? Então, Jesus não pode mentir e nem se contradizer. Uma vez que ele lá aos pés da cruz deu Maria como nossa mãe, e a humanidade toda, né, prefigurada na pessoa de João, a gente precisa crer da mesma forma que nós cremos, porque, inclusive, a frase é bastante semelhante. Na última ceia, Jesus toma o pão em suas mãos, não é? Faz a bênção e diz, tomai e bebei, não é? Porque isso é o meu corpo.
que é dado por vós. E depois ele fala, esse é o meu sangue. E quando ele vai dar a Virgem Maria para São João, ele fala algo parecido. Eis aí a tua mãe, que está sendo dada a você. Por que nós cremos na Eucaristia e não cremos que Maria é nossa mãe? De verdade, assim, com toda a confiança, com toda a liberdade de coração. Porque é algo semelhante, tá? E aí, quando aparece em 1531, lá Nossa Senhora de Guadalupe, para São Juan Diego, ela confirma essa situação de ser a nossa mãe. Porque é uma aparição que tem, a mensagem está na imagem, né, de Nossa Senhora de Guadalupe, lindíssima lá estampada, cheia de milagres, cheia de simbologia, dá uma aula inteira só de Guadalupe, da imagem de Guadalupe. Mas o índio, naquele momento, ele recebe a visita de Nossa Senhora, ele conversa com ela, e num outro dia o tio fica doente, e ele sabe que se ele passar por aquele caminho, ele vai ver Nossa Senhora de novo, só que ele estava com pressa. Então, o que ele faz? Ele dá a volta para não passar por aquele caminho, porque ele queria chamar um médico, porque o tio estava doente. E Nossa Senhora não vai aparecer naquele caminho que tinha marcado, foi no outro caminho por onde ele ia passar. E diz, meu filho, onde você está indo que não foi lá conversar comigo? Ah, eu não posso, eu estou ocupado, meu tio está doente. Acaso não estou eu aqui, que sou a sua mãe? Essa é a frase da mensagem de Guadalupe que precisa ir conosco para casa. Quantas das vezes nós estamos em salas de espera de hospital, de médico, sala de pré-entrevista de emprego, numa situação deplorável no nosso casamento em casa, com os filhos dando trabalho, jogado na droga, com dificuldade na escola, com dificuldade financeira, e nós não lembramos dessa frase. Meu filho, acaso não estou eu aqui que sou a sua mãe? Confia em Nossa Senhora. Eu tenho uma moça, me contou, né, o testemunho dela, e é uma consagrada lá de Arapongas, ela foi fazer uma cirurgia de desvio no nariz, aí correu tudo bem na cirurgia, colocaram aquele tampão, né, para fazer o tratamento, só que um vaso se rompeu dentro do nariz dela, um vaso de calibre grosso, e como estava com o tampão, o sangue não saía pela frente, né, só vazava pela garganta. Só que ela começou a sufocar com o sangue, a vazão do sangue era tanta que ela não dava conta de engolir. E naquele desespero que ela não conseguia se manifestar, ela não conseguia falar com ninguém, ela se afogando no próprio sangue. Ela disse que ouviu, acaso não estou eu aqui que sou sua mãe? Aí disse que ela relaxou, fechou os olhos e esperou. Depois ela acordou com os médicos socorrendo. Mas ela falou que foi uma paz tão grande a hora que ela lembrou dessa frase, porque se ela vivesse, beleza, eu vivo por Nossa Senhora. E se ela morresse? Ela tinha se jogado nos braços de Nossa Senhora também, não era a hora dela. Mas olha a paz de quem confia na Virgem Maria. Ela estava morrendo sufocada, numa morte terrível. Mas ela se lembrou da Virgem Maria. E assim temos que ser nós. Eu mesmo tenho vergonha de mim, às vezes. Porque eu não lembro em todas as situações. Falo, pelo amor de Deus, né? Por que eu não recorri a Nossa Senhora naquela hora? Eu tenho certeza que teria se resolvido. Mas eu quis fazer do meu jeito. Mas isso Nossa Senhora vai nos moldar aos pouquinhos. Ela vai fazer com que a gente tenha a devoção interior que São Luís tanto ensina. Porque mudar por fora, gente, é muito mais fácil do que mudar por dentro. Então, essa mudança vai ser aos poucos, tá? Então, tem algumas contestações sobre Nossa Senhora que a gente precisa também falar um pouquinho nessa aula para que a gente aprenda a defender a nossa fé. Está quase acabando, tá? Primeiro, essa frase aqui os protestantes falam, só Jesus é o mediador. O que vocês vão responder? Vão concordar ou vão discordar? Vamos concordar. Fala com ele. É verdade, você tem razão. Só Jesus é o mediador. Só que ele vai falar, então eu estou certo. Fala, mas, Jesus é o mediador entre nós e Deus Pai. E nós, para irmos a Jesus, porque não estamos com essa bola toda, não temos muita moral, pegamos o atalho da Virgem Maria. Ela não é mediadora, ela é o quê? Medianeira, até o nome é diferente. Medianeira não é um dogma da igreja. Poderia se tornar, basta um papa, né, publicar um documento explicando tudo teologicamente, que pode se tornar um dogma, mas ainda não é. Tá? Mas ela ser chamada de medianeira de todas as graças não tem problema nenhum, porque ela mesmo se deu esse título na aparição de Nossa Senhora das Graças. Porque aqueles anéisinhos que brilhavam na mão de Nossa Senhora das Graças, e Catarina Labourré pediu. O que são essas luzes que saem dos anéis? Nossa Senhora falou. São as graças
que são derramadas sobre a humanidade. E os anéis que não brilham são as graças que eles não me pedem. A graça vem de Jesus, mas passa pelas mãos de Maria. Maria é chamada de tesoureira das graças, ou seja, distribuidora das graças. Então, o que essa torneira está fazendo aqui, gente? Vamos pensar da seguinte forma. A água de Apucarana vem do rio Pirapó? Onde vem a água de Apucarana? Que eu nem sei. Sabe Deus de onde vem a água? Não ouvi? O rio Caviúna, lá em Arapongas, é do Ribeirão Três Bocas, né? O Pirapó passa, mas acho que fica difícil tirar do Pirapó, né? Maringá tira do Pirapó, quando o Pirapó já está mais grandão. Então, vamos pensar assim. A água de Apucarana aqui no rio Caviúna, o rio Caviúna está lá passando, não está? Você pode catar um balde da sua casa e ir lá buscar água no rio Caviúna? Você pode. Mas você não vai fazer. Por que você não vai fazer? Primeiro, que você não tem força para carregar o balde. Segundo, que você vai tropeçar na pedra e vai derrubar a água do balde. E vai dar dor nas costas, né? A sua hérnia de disco não permite que você fique carregando o balde na cabeça, igual os meninos aqui. Não estão preparados fisicamente para isso. Porém, a mesma água que corre no rio Caviúna é entregue na sua casa, tratada, saindo pela torneira. Não é? Nós podemos dizer que Nossa Senhora é a Sanepar das Graças? Sim. Por quê? A fonte é Jesus, mas ela canaliza até nós. É mais fácil acessar por ela do que ir direto na fonte, porque nós não estamos preparados para isso. Deu para entender mais ou menos? Aí não fica simples? Ela não é mediadora de nada. Jesus é o mediador. Jesus contém todas as graças, mas nós vamos a ela porque ela tem acesso a Jesus. Ela consegue ir lá, eu não consigo. E ela, tendo acesso a Jesus, manda as graças para nós. Porque ela tem moral para pedir para ele, nós não temos. Concordam com isso? Então vamos lá. Só Jesus é o intercessor. O que vocês vão dizer para eles? Entre nós e o Pai, o nosso advogado perante Deus, sim, é Jesus, mas só ele é o intercessor. Aí a gente já é obrigado a falar que não é, não. O que esse cara aqui está fazendo, esse pastor aqui? Pôs a mão na cabeça e está fazendo o quê? Intercedendo. Quando alguém manda uma mensagem para a gente no WhatsApp e fala assim, reza uma Ave Maria que eu vou fazer o meu exame agora. Você não está intercedendo? Quando seus filhos estão com problema e você reza, você está intercedendo. Se você, meu filho, pode ser intercessor, você acha que Maria não é intercessora? Como assim? Misericórdia. Ela foi a precursora do primeiro milagre natural e do primeiro milagre na ordem da graça. O milagre natural foi muito lindo, graças a Deus. Transformar água em vinho. Ela pediu, Jesus fez. Mas qual foi o primeiro milagre da graça? Aconteceu antes da transformação da água em vinho. Qual é o primeiro milagre da graça? A santificação de São João Batista no ventre de Isabel. Que só aconteceu por quê? Porque Maria foi até Isabel levar Jesus. Se ela não tivesse levado Jesus, Jesus no ventre de Isabel não chegava lá não, né? Sozinho. Então, como se faz? Mediadora, né? Medianeira das graças e intercessora, porque ela leva, né, Jesus até nós. Ela, na verdade, ela traz hoje, né, Jesus até nós. Quando estava no ventre dela, ela levava, mas hoje ela traz ele até nós, certo? Muito bem, vamos ver. Devemos louvar apenas a Jesus. Essa é uma outra afirmação, né, que os irmãos protestantes fazem. Mas eu digo a vocês, gente, pelo amor, o pessoal organizou todo o retiro aqui, comprou marmita, arrumou cadeira, né, limpou o salão. Quando vocês saírem, vão arrumar o salão. Se a gente agradecer a eles, estamos fazendo alguma coisa errada? Porque só Jesus merece ser louvado. Então, a minha mãe que me criou, ela não merece gratidão. Meu pai, que paga minhas contas, não merece minha gratidão. Não é assim. Então, as pessoas que passaram por vocês durante toda essa formação, quem atende, quem manda as orações, o Davi que está aqui gravando, a gente pode agradecer, não tem problema nenhum em agradecer. Então, por que cargas d'água que a gente não pode agradecer à Virgem Maria? Ela nos traz Jesus. É nossa obrigação agradecer. Então, o que acontece?
Eu até coloquei uma frase, né? A gente é sempre assim, né? Quando a gente faz alguma coisa boa, depois fica. Se ninguém fala obrigado, a gente fala, nossa, nem reconheceu, ninguém me agradece, ninguém me dá valor. Isso é coisa de mãe, né? Quando eu morrer, não adianta levar flor no meu túmulo. Eu tenho certeza que todas as mães já falaram isso na vida, né? Porque basta um filho nascer para essa frase já entrar no nosso vocabulário. Depois que eu morrer, não adianta me respeitar. Eu quero respeito agora. É isso. Então, se nós queremos respeito, se nós queremos agradecimento, se nós queremos louvores, nós devemos fazer também isso à Virgem Maria, porque São Paulo nos ensina que devemos louvar todas as atitudes louváveis, ou seja, nós temos que ter gratidão, demonstrar essa gratidão. E Nossa Senhora, lá no Salmo 44, né, que trata das prefigurações, está escrito que seus louvores não sairão dos lábios dos homens. Então, se a gente louvar Nossa Senhora, está tudo de bom, inclusive estamos fazendo grande coisa, tá? O livro de Provérbios fala, seus filhos se levantam pela manhã para proclamá-la bem-aventurada. O que vocês fizeram hoje cedo, 6 e pouco da manhã, quando vieram para cá? Vieram para quê? Para proclamar Nossa Senhora bem-aventurada? Sim, claro que foi. Os filhos dela fazem isso frequentemente. Então, meu filho, pode louvar Nossa Senhora, fica tranquilo, tá? Vamos lá, sobre onipotência, onisciência e onipresença. Isso aqui é tudo natureza de Deus. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Porém, Santo Antonino disse que tudo que se atribui a Deus por natureza se pode atribuir à Virgem Maria por graça. E na visão de Santa Brígida viu a entrada de Nossa Senhora no céu após a Assunção. E a frase que partiu de Deus, né, da Santíssima Trindade, para a Virgem Maria nessa ocasião foi: se na terra nada tu nos negastes, no céu nada negaremos a ti. Ou seja, todo o poder de estar, todo o poder de saber e todo o poder de fazer só está na Virgem Maria por graça de Deus, quando Deus permite. Qualquer graça que venha sobre nós foi porque Deus permitiu, mesmo que tenha passado pela mão dela. Quando uma aparição da Virgem Maria acontece no mundo, não foi porque Nossa Senhora estava lá sem fazer nada e resolveu dar uma voltinha. Deus permitiu. Deus quis que ela viesse. E ela é perfeitamente conforme a vontade de Deus. Então, ela não é tudo isso, mas por graça de Deus, ela pode ser, quando Deus permite que seja. Deu para entender? Então, vamos lá. Dogmas de fé, só falta isso, tá? São 4 dogmas marianos, eles precisam ser inquestionáveis na nossa vida. Não preciso dar respostas teológicas muito profundas para concluir sobre os 4 dogmas. Não é tão complicado quanto o dogma da Santíssima Trindade, por exemplo, que é bem complexo da gente entender, tá? Então, palavras simples explicam os dogmas marianos se a gente tiver a humildade, né, de fazer esse assentimento racional de talvez coisas que a gente não consiga, de fato, explicar, tá? Então, vamos dizer assim. Vamos para lá. Como eu disse, né? A medianeira de todas as graças e a corredentora da salvação ainda não são dogmas, mas ela falou sobre eles lá na aparição de Nossa Senhora das Graças, tá? Então, nós temos esperança que um dia esses 2 títulos também se tornem dogmas, tá? Vamos lá, peraí. Primeiro dogma de fé, Maria, Mãe de Deus. Foi o primeiro, veio lá do Concílio de Éfeso no ano 431. Então, acredito, mexeram lá nas papeladas encontradas, nos túmulos, nas cavernas, acharam todos lá os documentos. Tinha a oração daquela vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, mas tudo que a tradição, né, falada dos apóstolos, depois dos discípulos dos apóstolos que foram chegando, já se falava em Maria, Mãe de Deus, tá? Como que nós explicamos isso? Maria é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Todo mundo aqui é consenso que Jesus é Deus, né? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas, num só Deus. Não é fácil de entender isso. Mas Maria é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Nós rezamos assim a Virgem Maria. Então, em relação a ela ser mãe de Deus, é porque quando falamos Deus, estamos nos referindo a Jesus como Deus. Jesus tem um corpo e alma e também tem a
divindade. Quando nós rezamos o terço da misericórdia, nós rezamos no que oferecemos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A composição de Cristo é diferente da nossa. Nós temos corpo e alma. Jesus tem corpo, sangue, né, que é o corpo, a alma e a divindade. 100% divino e 100% humano. Como é que eu consigo misturar 100% com 100% sem virar 200%? Deus sabe, eu não sei. Mas Jesus é 100% Deus e 100% homem. Isso vive naquilo que a gente chama de união hipostática, Deus e homem, tá? E aí Nossa Senhora gera o Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Ela é mãe do homem, Deus. Ela não é mãe da divindade de Deus, mas a divindade de Deus está nele. Então ela é mãe de Deus. É ou não é? Precisa mais do que isso? Tá? Se precisar, vamos pegar, né, a proclamação do dogma, ler todas as informações teológicas, podemos entender melhor, não dá tempo de falar sobre tudo, mas isso é um dogma muito antigo, não é coisa de agora não. Tá? Segundo dogma, Maria sempre virgem. Foi proclamado lá no Concílio de Latrão no ano 659, também não é novinho não. São Tomás de Aquino diz que não aceitar esse dogma é um insulto à perfeição de Cristo e uma afronta ao Espírito Santo. Por que São Tomás fala disso? Porque nós queremos rebaixar a santidade da Virgem Maria à nossa mesquinhez humana. Tá? Como que nós temos que pensar na Maria sempre virgem, virgindade perpétua de Nossa Senhora? Quando a gente pensa que uma menina lá de 13, entre 13 e 15 anos, né, que Nossa Senhora recebeu a visita lá do Espírito Santo, nunca tinha tido relação com nenhum homem. O anjo anuncia, fala que o Filho de Deus vai se encarnar, o poder do Altíssimo lhe cobrirá, e ali vai começar a crescer, né, o Filho de Deus no ventre dela. Ela diz sim, então começa a encarnação. Então entrou um embriãozinho, né? Então é fácil. Mas vai sair um bebê. E o bebê vai sair arrebentando tudo. Então a virgindade não vai ser perpétua, porque o ímen de Maria será rompido. Isso é uma afirmação cabível para nós, católicos? Não é cabível. Por quê? Se nós cremos que Deus é poderoso para colocar, Deus é poderoso para tirar. Se ele entrou sem romper nada, ele pode sair sem romper nada. São Tomás de Aquino explica o parto de Jesus Cristo como se fosse a luz do sol que atravessa a janela sem romper o vidro. Jesus atravessa o ventre da Virgem Maria sem romper nada, porque ele é luz. Ele é a luz dos homens. Ele não precisa fazer isso. Os relatos das visões místicas do parto, né, de Jesus não mostram a Virgem Maria tendo dores de parto. Ela entra em êxtase e quando ela volta do êxtase, o menino já está no colo. Ela não geme dores de parto. E por que é impossível que Maria gema as dores do parto? Porque ela era imaculada. E a dor do parto é consequência do pecado que foi dado por Deus lá no Gênesis. Deus fala para o homem, vai ter que trabalhar para tirar o seu sustento. E as mulheres sofrerão as dores de parto e vão morrer. Então pensem, Nossa Senhora não podia ter dor do parto e Nossa Senhora também não podia morrer. Deu para entender a situação? Ela não tinha pecado nenhum, ela é imaculada na sua conceição e nunca pecou depois disso. Então, simples assim. E depois do parto? Como é que Maria se transforma na Virgem Perpétua, mesmo que ela tenha convivido com São José durante muitos anos? Como que isso se dá? Aí a gente quer comparar eles com a gente, né? Eu não ia conseguir viver com meu marido nem uma semana, né? Então, quem dirá anos a fio sem tocar nele. Afinal de contas, muito bonito, né? Mas, nossa, impossível não querer. Mas a gente pensa assim, né? Mas, gente, Nossa Senhora é chamada Santíssima Virgem Maria. São José é chamado castíssimo esposo da Virgem Maria. São José não é o meu marido, gente. A Virgem Maria não sou eu. Ambos tinham consagrado a virgindade a Deus. Para eles, era uma graça viver isso. Não era um tormento viver isso. E aí eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, que é para a gente entenda bem certinho. Supondo
que a igreja aqui de vocês inunde por algum caso, ou caia o telhado, aconteça alguma coisa, a casa paroquial também, e o padre precisa de um pouso, e ele escolhe pousar na sua casa, 1 semana. Aí você vai pôr o padre no quartinho do seu filho ali do lado, né? Arrumar a caminha para o padre, vai dormir no quarto ao lado com o seu marido, normal, mas vai ser nessa semana que você vai ferver o caneco com o seu marido, com o padre dormindo no quarto ao lado. Você vai ter coragem? Gente, eles não dormiam com o padre no quarto ao lado, eles dormiam com Jesus no quarto ao lado. Agora, eu ouso falar uma coisa horrível, mas se nós pudéssemos levar o sacrário para casa, que é a pessoa de Jesus Cristo, na forma da Eucaristia, você teria coragem? Não ia ter. Se a gente que é fura um ferro do jeito que a gente é, não teria. Você imagina a Santíssima Virgem Maria e o castíssimo esposo da Virgem Maria? Não ia ter. Eles têm uma santidade, um grau de pureza elevadíssimo. Isso não era o foco da vida deles. Talvez seja para nós um foco da nossa vida. E que também nem deveria ser. Faz parte, mas não é tudo. Então, para eles era muito menos. A missão daquele casal era criar o Filho de Deus. É uma missão muito específica, muito intensa, muito forte. Não é para qualquer um. Não é qualquer um que conseguiria viver o casamento que eles viveram. Mas eles eram extremamente especiais. Tá? Então, eles podem ser, sim, um casal que nunca tenha se tocado. Não tem problema nenhum nisso. Tá? E aí outra coisa, né? Quando um de nós, né, de um casal, fica doente, não é obrigado a viver sem se tocar por um tempo? Quando a menina ganha, né, quando a mulher ganha o bebê, a gente tem que esperar. Quando alguém faz uma cirurgia, tem que esperar. Às vezes sofre um acidente, quebra uma perna, fratura a coluna. E tem gente que fica para sempre sem poder se tocar, quando tem uma doença que paralisa o corpo. Não é assim? E aí a gente não tem licença poética para trair. Tá? Então, isso é muito importante que entre na nossa cabeça. Eles são exemplos dessa pureza. Tá bom? Vamos lá. Imaculada Conceição é o terceiro dogma. Foi proclamada aí mais perto de nós, Papa Pio IX, no ano de 1854. E aí o que é bonito da gente ver? Papa Pio IX, para proclamar o dogma da Imaculada Conceição, ele teve alguns problemas, porque era um dogma bastante controverso. Como explicar a Conceição Imaculada da Virgem Maria? Alguém tinha que explicar teologicamente que Maria, sendo remida pelos méritos de Cristo, foi salva por antecipação, enquanto o resto da humanidade foi salva pela cruz de Cristo. Mas ela foi salva em antecipação, visando a encarnação do Verbo no seu ventre. Aí precisava alguém explicar. Então teve uma disputa teológica entre franciscanos e dominicanos. Tem até um filme que se fala isso, que trata sobre isso. É um filme, acho que chama Duns Scotus, o filme, alguma coisa assim, que fala dessa disputa do dogma da Imaculada Conceição. Tá? Mas é exatamente o que aconteceu, e, trocando em miúdos, né, para que a gente não se prolongue muito. Quando o espermatozoide de São Joaquim encontrou o óvulo de Santa Ana numa relação normal, naquele momento, quando a alma de Maria foi formada, criada por Deus, ela foi purificada de todo pecado por antecipação, assim como acontece conosco no batismo. Deu para entender? O que Deus fez conosco no batismo, já fez nela antes, removeu tudo, imaculado. Tá? E aí Nossa Senhora é chamada de obra-prima da criação justamente por isso, por causa dessa característica específica. Aí, passados 4 anos, aconteceu a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, no ano de 1858, a Santa Bernadette Soubirous, que não tinha nenhuma capacidade intelectual para entender da Imaculada Conceição, porque afinal ela tinha dificuldades para rezar a Ave Maria e o Pai Nosso, então para entender um dogma menos ainda. Naquele tempo, para que o Vaticano, né, o Roma, mandasse a informação para todo mundo, não era igual agora que manda pela internet, né? As cartas iam de navio, demorava para chegar nas cidades mais longínquas, e já era uma loucura para receber os documentos de Roma. Então, um dogma que tinha sido proclamado há 4 anos, nem tinha se propagado pelo mundo inteiro ainda. Mas, questionada sobre o nome da mulher que aparecia, Santa Bernadette, pelos padres várias e várias vezes, ela perguntou, mas foi em uma aparição específica
que Nossa Senhora disse a ela: diga a eles que sou a Imaculada Conceição. E aí Bernadette voltou correndo para falar para o padre, porque senão ela ia esquecer do nome. E ela falava Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição. Chegou no padre e falou assim, ela me falou que o nome dela é Imaculada Conceição. Aí o padre caiu o queixo. E tinha que realmente cair o queixo. Por quê? Porque aquela menina não podia saber disso. E era um atestado do céu que o dogma problemático proclamado pelo Papa Pio IX estava correto. Foi uma assinatura de Deus embaixo da coragem do Papa Pio IX. E só Deus sabe as dificuldades que o Papa Pio IX estava passando naquele tempo. Para vocês terem uma ideia, ele era refém dentro do palácio lá que ele morava, dentro de Roma, porque estava acontecendo aquela revolução de unificação dos estados italianos, estavam derrubando tudo, juntando os reinos, como que chama aquele que veio lutar aqui no Brasil? O que veio, Garibaldi, é isso mesmo, estava lá, botando terror na Itália, certo? E aconteceu tudo isso, ele ficou refém durante um bom tempo. E foi nesse tempo em que ele fez esse ato, vamos dizer assim, corajoso da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. E qual era a explicação de Pio IX? Que ele precisava que os católicos retomassem a devoção à Virgem Maria urgentemente, porque era a devoção à Virgem Maria que iria salvar o mundo das consequências daquele tipo de revolução ao qual ele estava aprisionado e refém. E era tudo derivado lá da Revolução Francesa, tá? Começa a Revolução Francesa e vai indo um atrás do outro, tá certo? Vamos lá. Último dogma, a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Foi proclamado em 1950, ó, bem pertinho, pelo Papa Pio XII. E aí, o que acontece? Depois desse dogma, Pio XII proclamou o dogma da infalibilidade papal, e eu acho que foi o último. Depois disso, não teve mais nenhum pronunciamento, nem de dogma, nenhuma proclamação ex cátedra, que eles falam, né? Ou seja, quando o Santo Padre fala em nome da Igreja, usando, né, da infalibilidade papal mesmo, né? Quando inspirado, instruído e guiado pelo Espírito Santo. É quando ele fala em nome da Igreja, tá? Agora, numa entrevista ou acontece, né, às vezes, num aeroporto, eles param o Papa para perguntar alguma coisa. Ali não é algo que se possa atribuir infalibilidade papal, certo? É só quando há, de fato, uma proclamação do Santo Padre nesse formato, ex cátedra, falando em nome da Igreja, tá? Então, vamos lá. O que nós entendemos da Assunção de Maria? Nessa imagem é Jesus fazendo a sua ascensão ao céu pelo seu próprio poder. Ou seja, Jesus está aqui subindo sozinho. Aqui nós temos a Assunção de Maria ao céu, ela está subindo aos céus, levada pelos anjos. Então, ela não ascende, ela é assunta ao céu. É coisa difícil, né? Aí os anjos levam Nossa Senhora ao céu. Nossa Senhora não passa pelo processo da morte propriamente dita. A Igreja chama o processo de dormição. Então, os anjos a levam e o corpo de Nossa Senhora está em algum lugar que nós não sabemos onde. Mas o corpo de Nossa Senhora existe. Então, algumas vezes, algumas aparições de Nossa Senhora têm atribuição da física do corpo da Virgem Maria. Quando ela aparece em 1830 para Santa Catarina Labouré, em Paris, Nossa Senhora estava sentada na cadeira da igreja e Catarina Labouré debruçou sobre os seus joelhos. Ela sentiu o corpo. Ela tocou em Nossa Senhora. Agora, teve outras visões que é como se fosse uma imagem holográfica. Outras visões são sonhos, outras visões são de outras formas, são locuções interiores, mas naquela tinha a materialidade do corpo. Santa Catarina descreve o barulho que o tecido da saia de Nossa Senhora fazia. Ela falava que farfalhava, né? Que bonito a palavra. Porque era como se fosse uma seda, e seda, quando a gente raspa assim, faz barulhinho, né? E ela falava que o vestido de Nossa Senhora fazia barulho. Então, era material. Tá? Então, o corpo de Nossa Senhora existe. Assim como existe o corpo glorioso de Cristo, existe também o corpo da Virgem Maria. Tá bem? Um dia nós teremos acesso a isso. Mas vamos ter que ir para o céu para ver, né? E entender todos os detalhes disso. Certo? Opa, que isso? Não, eu voltei, não sei, bati a mão aqui sem querer.
Pronto? Então, a visão dos santos sobre isso é bastante linda, porque notem que aqui a representação é que os apóstolos estavam vendo Nossa Senhora também ser assunta ao céu, assim como viram Jesus ascender ao céu. E a tradição conta, e as visões místicas também, que os apóstolos, mesmo os que estavam longe, foram trazidos para aquele lugar para presenciarem a subida de Nossa Senhora aos céus. Nessa subida de Nossa Senhora aos céus, ela deixa uma relíquia, que é o cinto de Nossa Senhora, que está na Catedral de Prato. Tá? E aquele cinto, a esse cinto não foi dada muita importância ao longo da história, porque ele foi dado a São Tomé. Não sei qual é a explicação exata, porque Nossa Senhora deu exatamente a São Tomé, mas foi a ele que o cinto foi dado. E aí isso foi colocado num relicário, tudo bonitinho, mas ninguém tinha comprovação científica, né, de que era de Nossa Senhora mesmo. Então guardavam, mas não atribuíam tanta importância. Até que veio a época de Santo Agostinho, e durante um exorcismo, o demônio, pegaram essa relíquia e levaram até o demônio, e aí o demônio esperneou muito, e aí confirmou-se, né, que era de fato o cinto de Nossa Senhora. Então é venerado na Catedral de Prato, na Itália, até hoje, né, essa relíquia. Assim como temos a coroa de Jesus, as lascas da cruz de Cristo, temos também o cinto da Virgem Maria e temos o anel de casamento de Nossa Senhora também, venerado como relíquia. Tá? Então são muitas e muitas coisas. Dava para a gente ficar aqui falando disso até amanhã cedo, sobre as aparições de Nossa Senhora. Agora, baseado em tudo isso que a gente sabe, dava para falar de aparição por aparição, tirando significados e simbologias cada vez mais profundas, mas isso façam a partir de agora. Busquem os títulos de Nossa Senhora, procurem sobre as aparições de Nossa Senhora, aquelas que vocês têm mais devoção, comecem por essas e depois vai procurando as outras. Só no Brasil tem 2 aparições confirmadas que a gente mal sequer sabe que aconteceu, que é a aparição de Nossa Senhora das Graças de Simbres, em Pernambuco, e a aparição de Nossa Senhora das Lágrimas, em Campinas. Né? Então, da nossa obrigação é conhecer tudo isso, ainda mais que foi no nosso país. Às vezes a gente sabe mais da aparição da França, de Portugal, do que aquilo que aconteceu para nós. Nossa Senhora tem 2 mensagens muito importantes para o povo brasileiro nessas 2 aparições. Então, cabe a nós buscarmos de todo o coração, humildemente, começar a ler esses documentos, realmente se colocando na presença de Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa tocar no mistério, né, nas glórias de Maria, tirando pelo menos uma compreensão mínima de tudo. Né? Deus há de nos ajudar nesse santo propósito. Amém? Entender um pouquinho mais de Nossa Senhora? Então, vamos lá. Para finalizar, vocês poderem ir para casa todos cansados, eu também vou lá cuidar dos meus filhos, então eu larguei todo mundo virótico lá em casa, tá? Eu só vim mais tarde hoje porque eu deixei sopinha para todo mundo, que estava todo mundo lá botando os bofs para fora com virose. Aí eu falei, eu vou firme e forte. Falei para o senhor, se é que eu peguei, você segura até de noite, hein, senhor? De noite o senhor pode fazer o que quiser comigo, mas até às 5 da tarde, o senhor já passamos das 5, ele está segurando, estou bem, hein? Então vamos aguardar. Aguarda até umas 18 horas, senhor. Então vamos lá. Sobre a consagração, a data da consagração de vocês. Tá se aproximando, faltam 30 dias aí. Comecem os exercícios hoje, sejam fiéis, não percam. Prestem bastante atenção em tudo que for enviado lá no grupo. Às vezes vem oração, às vezes vem um recado. Nesses 30 dias, o grupo prioritário do WhatsApp de vocês é o grupo da consagração. Tá? Eu sei que o da família é muito mais interessante, tem muito mais conversa, muito mais fofocaiada, mas agora é o da consagração que é mais importante, tá? Então, o que vocês vão fazer? Façam os 30 dias. Eu vi o recado que elas deram, que o Padre Laércio no dia 11, né, vai atender as confissões. Mas vocês querem uma dica? Não deixe para o dia 11 não, gente. Dia 11 é véspera. Tenta confessar aí um tempinho antes. Pode ser com o Padre Laércio, mas também pode ser na outra paróquia. Às vezes você é de outra paróquia. Pode confessar na catedral, pode ir na cidade vizinha. O exame de consciência, que seja bem feito. Anotem os pecadinhos de vocês para não esquecer nenhum. Quando chegar lá, abre o papelzinho e lê. Não é entregar o papel para o padre. Você vai ler, você vai se acusar de tudo. Não deixe esse papel em cima da mesa, né, para os filhos ler, para o marido ler. Não precisa, né? Guarda. E terminando a confissão, queima e joga fora, né? Joga fora, rasga, se livra daquilo, porque uma vez perdoado, aquilo tudo vai ser apagado. Tá bem? No dia da consagração, o que vocês vão fazer? São Luís pede que vocês façam uma oferta em ação de graças pela consagração. Tá? Então, como que isso acontece? Vocês podem dar uma esmola,
Vocês podem ir no cemitério rezar um terço. Vocês podem fazer alguma coisa diferente daquilo que vocês já fazem cotidianamente. Doar uma cesta básica, tá? Para uma família, uma instituição. Não precisa gastar dinheiro. Aí eu não tenho dinheiro. Vai lá no cemitério acender uma vela pelas almas do purgatório, rezar. Leva uma flor para Nossa Senhora em alguma paróquia. Tá? Essa é a oferta que nós devemos fazer em ação de graças, pela graça espetacular que nós vamos receber na hora da consagração. Tá bem? Depois disso, a fórmula consagratória. Acho que a Liduína passa um modelo para vocês, né, que é para fazer num papel bonitinho. Ela vai passar, tá? Então prestem atenção lá no grupo. Mas leiam essa fórmula antes de ir lá para a missa. Por quê? Mesmo que você imprima, tá? Você pode copiar essa fórmula também, é bom copiar. Mas se você imprimir, leia antes. Por que é bom ler? Para você ter ideia daquilo que você vai estar prometendo lá na hora da missa, para que você não seja pego de surpresa, vai que você se arrepende antes, né? Mas não tem nada diferente. Vocês vão renovar as promessas batismais e vão entregar a Jesus pelas mãos de Maria todos os seus bens físicos, né, bens materiais, seu corpo, seus sentidos e os seus bens espirituais. Meu Deus do céu, meu nariz está muito entupido, misericórdia. Vai passar. Pronto. Qual é a outra coisa que vocês vão fazer no dia da missa? Chegar com antecedência na missa. Eu não sei como se eles vão fazer aqui com entrada ou se já vão reservar uns banquinhos lá para vocês. A questão dos padrinhos. Pode ter padrinho? Pode. É obrigatório ter padrinho? Não. Pode ser padrinho um do outro entre vocês? Pode. Pode uma mesma madrinha ser madrinha de dois? Pode. Posso chamar um casal para ser meu padrinho? Porque eu quero ter padrinho e madrinha? Pode. O que vai ser o padrinho na sua vida? O intercessor. Então, o padrinho que você vai escolher tem que ser uma pessoa que vai rezar para que você seja perseverante na consagração. Porque o padrinho no batismo, ele tem uma função um pouco maior, porque as crianças, quando são batizadas, elas não são batizadas com consciência, mas vocês vão estar se consagrando com consciência própria. Então, o batismo exige padrinho, mas aqui de vocês a consagração não exige padrinho por isso. Você está se dando a Jesus pelas mãos de Maria. Você que se dá com vontade própria. Quem é o intercessor, chama o padrinho, tá? Qual é o problema do padrinho? Eu quero chamar o meu pai, mas meu pai não confessa faz 35 anos. É uma ótima oportunidade você falar para ele confessar antes de ir na missa, não é? Só que, se ele falar, não quero me confessar, ele pode ser seu padrinho? Pode, mas aí você vai ter que ter a ousadia de dizer que ele não pode comungar na missa, né? Porque a gente não vai levar ninguém para a nossa missa de consagração para ir lá fazer sacrilégio, concorda comigo? Então, podemos chamar as pessoas, mas nós já vamos ter o nosso apostolado começando por aí, tá? Pode chamar a pessoa que está afastada da igreja? Pode, mas ele fala, mas aí você vai lá comigo, a gente se confessa, você vai ser meu padrinho. Ótima oportunidade de evangelizar, tá certo? Roupas para consagração. Qualquer coisa que agrade o coração de Jesus e Maria. Sinônimo de, não pode ser alcinha, não pode ser curto, não pode ser justo, né? Não pode ser decotado, não pode ser bermuda para homem, não pode ser chinelo para homem, não pode ser regata. Né? Então, uma roupa modesta, de acordo com as suas possibilidades, né? Não precisa ser chique, não precisa ser salto alto. Se você tiver uma roupa modesta, um saltinho alto, você abre o guarda-roupa e olha, fala, hoje eu quero agradar a Nossa Senhora. E escolhe o que você tiver lá de melhor. Vou comprar um vestido novo, maravilhoso, mas quem não puder comprar também não tem necessidade nenhuma, certo? Véu. Quem quiser, leva o véu para o padre abençoar e já usa na Santa Missa, se quiser. Se não quiser também, não precisa. A camiseta do consagre, se é obrigatório, eu acredito que pode, lógico, pode com a camiseta do consagre, sim, não tem problema nenhum. Bonitas, né? A gente faz bem bonito, com as imagens de Nossa Senhora. Essa aqui foi a turma de Nossa Senhora Mãe Rainha no passado. Eu gosto muito dessa versão de Nossa Senhora Mãe Rainha. E vocês vão ter a de Aparecida, né? Que está bem bonita também. Mais alguma coisa sem ser roupa? Gente, véu com calça é uma coisa meio contraditória em termos, né? É ruim, é ruim. Eu já vejo, viu? Tem umas senhorinhas lá em Arapongas que elas até usam. Mas também elas estão assim de calça e uma blusa bem comprida, um casaco comprido, assim. Agora, vamos supor, uma calça jeansona, uma camiseta e um véu na cabeça fica bem
não complementa para esse negócio, né? O vestido e a saia favorece o uso do véu, tá? Gente, mas sobre saia, se vocês puderem usar, maravilhoso. Quem não tem o hábito, por exemplo, eu trabalho no laboratório, mas eu sou professora. Então, eu não trabalho tão diretamente com os reagentes, tá? Então, eu uso saia no meu serviço, mas se eu trabalhasse no laboratório de uma indústria, provavelmente eu não poderia, tá? Porque é norma de segurança. Então, é uma questão de modéstia e adequação à realidade de cada um, tá? Não fiquem caçando pelo em ovo, porque tem muita coisa da consagração que vira mito, porque o povo fica caçando coisa para se fiar, tá? Mais alguma pergunta? A cadeia. As cadeias vocês levam para a missa, no saquinho, na caixinha, porque lá o padre vai abençoar as cadeias, e aí vocês vão colocar a cadeia no braço após a bênção da cadeia, tá? Essa bênção está na consagração de vocês e não no objeto, tá certo? Minha cadeia quebrou, agora eu preciso comprar e levar para o padre. Lógico, se você tiver acesso ao padre, quiser que ele abençoe, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você não precisa ficar se fiando como um sacramental diretamente na cadeia, porque a bênção está sobre nós. Assim como a imposição do escapulário. Uma vez imposto o escapulário, a bênção fica sobre nós, certo? Mais alguma coisa que passe na cabeça de vocês, de dúvidas? Oi? Anel? O anel às vezes substitui a cadeia, se quiser. Pode ser, isso aqui é uma cadeia, é uma corrente de aço com uma medalha, é cadeia. Aqui é uma corrente com medalha, cadeia. Se for no tornozelo, cadeia, tá? E o anel tem uns em forma de cadeinha também, até o Danilo vende, é bem bonitinho. Pode ser o anelzinho também, não tem problema nenhum. Mais algum? Nada? Todo mundo já pós-graduado em consagração? Todo mundo já acabou de ler o tratado? Isso é importante. Quem não terminou de ler o tratado vai fazer exercício espiritual e acabar de ler o tratado, tá? Porque é obrigação ler o tratado até o dia da consagração, tá? Então, tem mais 30 dias aí. Mais alguma coisa? Pode falar. Sim. Não, nenhum. Pessoal, quem usa cadeia no braço e atrapalha no serviço, não precisa usar, tá? Fica bem tranquilo em relação a isso. Não vamos colocar a nossa fé em nada que é exterior, tá? A consagração é para a nossa alma. O que vier exteriormente é bem-vindo. Deus seja louvado, mas o importante está por dentro. Vou dar só um exemplo. Eu sei que é sempre ruim falar da gente, mas meu marido é fisioterapeuta. Então, ele pôs a cadeia quando ele consagrou, mas ele, cada vez que ia mexer no paciente, ele tinha que tirar. Então, era tira, põe, põe, tira, põe. Aí ele falou, amor, não vou mais usar a cadeia, não. Eu falei, não tem problema nenhum. Ele continua consagrado, ele só não está com a cadeia. Então, vamos rezar. Será que eu tenho a Salve Regina aqui? Espera aí. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, iniac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o
dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genetrix, ut din efficiamur promissionibus Christi. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.